depois outros. E vai ser uma grande bênção nós refletirmos 4 domingos sobre a importância da unidade e o que a Bíblia diz sobre isso para nós. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa manhã tão especial. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram entoados para Ti, Senhor. Que o Senhor receba de todo o nosso coração a nossa melhor oferta, que é a nossa adoração de gratidão ao Senhor. Nesse momento eu te peço, Pai, que a Tua palavra possa falar ao coração de cada pessoa, em nome de Jesus, que não haja nenhuma distração na nossa mente, nenhuma perturbação em nossos corações que venha impedir que a Tua palavra tenha acesso e influência diretamente no nosso coração, para que a Tua palavra seja frutífera. Como diz Lucas 8,42, que logo em seguida que a palavra é semeada, vem o inimigo para tentar roubar a semente para que não produza o seu fruto. Então nós pedimos que cada coração seja um solo fértil, que esteja pronto, receptivo, ó Deus, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios capítulo 4, no versículo 1 até o versículo 6. Preste bastante atenção e pode manter a sua Bíblia aberta. É importante você acompanhar a leitura da palavra de Deus para você ser ministrado enquanto você ler a palavra. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu para nós em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 6. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Essa é a palavra que nós vamos refletir nessa manhã. Quando nós falamos de unidade, não é apenas uma ideia, um conceito apenas. Unidade é o coração do Evangelho. Eu gostaria que você percebesse isso, que unidade é o coração do Evangelho e Deus, desde o seu início, Ele desejou que a sua igreja, que o seu povo, que os seus filhos refletissem sobre a importância da unidade. Quando nós olhamos para Deus, na sua trindade, Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles vivem em uma unidade, apesar que cada um deles tem a sua função, tem a sua particularidade, mas eles conseguem viver como uma só pessoa. Em Efésios capítulo 4, é o texto que nós estamos refletindo. Paulo, ele começa a adentrar numa parte prática da igreja, mostrando a importância da unidade cristã, e Paulo está dizendo várias coisas aqui que nós iremos refletir, mas Paulo quer trazer à memória daqueles irmãos que, para cumprirmos a nossa missão aqui na terra, nós precisamos estar unidos. E é isso que o apóstolo Paulo faz a gente entender aqui. Então, o objetivo do apóstolo Paulo não era trazer simplesmente uma sugestão, algo que é opcional. Não, ele quer trazer uma reflexão que vai nos envolver na nossa prática
da nossa vida cristã, como, por exemplo, quando nós pensamos na unidade, que o apóstolo Paulo vai descrever aqui para nós, essa unidade requer esforço, requer compromisso da nossa parte e nós temos que fazer algo em prol para que essa unidade aconteça. Então vai depender de nós, terá coisas que eu e você teremos que fazer neste ambiente. Mas antes disso, só para você ter uma ideia, que o corpo de Cristo, Paulo vai falar que a igreja, uma das metáforas mais brilhantes que o apóstolo Paulo fala sobre a igreja de Cristo é que a igreja é o corpo de Cristo. Mas esse corpo de Cristo, ele é misto, ele é cheio de pessoas de vários povos, de várias etnias, culturas diferentes, por isso que nós temos na nossa grande comissão que Jesus deu para nós, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, pregue para todas as nações. Lá em Apocalipse, nós iremos ver o quadro final, que a Bíblia nos diz que haverá todo povo, línguas, tribos e nações. Então, esse corpo de Cristo é um corpo misto, de pessoas que são diferentes uns dos outros. Temos, muitas vezes, hábitos diferentes, gostos diferentes, preferências diferentes, opiniões diferentes, vestimentas diferentes, jeito, talvez até de sentar ou de comer, de várias coisas assim. E esse povo é o povo de Deus. Então, envolve uma dinâmica que como é que nós vamos viver, apesar das nossas diferenças, como é que nós vamos lidar uns com os outros. E aí o apóstolo Paulo, ele vai nos dar algumas instruções, que aí é onde envolve eu e você. Então, primeiro, quando Paulo ele está escrevendo isso, é bom que você tenha em mente que ele não está negando a existência de conflitos. Ele não está negando a existência de atritos. Paulo está preso, quando Paulo escreve essa carta, ele está ainda nessa condição de preso, totalmente rendido a Cristo, e mesmo numa situação desse modo, Paulo está escrevendo em favor da unidade, em favor do propósito da nossa missão. Paulo está encorajando esses irmãos a viver uma vida cristã digna da sua vocação. Por isso que ele escreve aqui no versículo 1, como prisioneiro no Senhor. Paulo se vê como prisioneiro no Senhor. Rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Em outras traduções dizem que andem de acordo com a vocação que vocês receberam. E essa palavra andar envolve comunhão, envolve intimidade próxima com Deus. Então nós precisamos andar de maneira digna da vocação que tem a ver com a nossa salvação, porque Paulo está tratando no livro de Efésios a questão doutrinária da nossa salvação em Cristo, da nossa posição em Cristo, do nosso dever de estar em Cristo, do nosso compromisso de estar em Cristo, e é nesse livro que o apóstolo Paulo fala que nós temos que estar cheios também do Espírito Santo, porque em Éfeso era uma cidade muito promíscua, havia uma diversidade de pessoas, uma cidade muito grande, tinha lá um porto muito importante, uma cidade movimentadíssima, e Paulo vê nessa cidade um lugar onde a sua missão, onde o evangelho poderia se espalhar, mas aqueles irmãos estavam também expostos a situações muito problemáticas. Então, havia ali um compromisso de nós, cristãos, vivermos de uma maneira digna da nossa vocação. Isso é extensivo a mim e a você. Eu e você precisamos andar de uma maneira digna, não como nós andávamos antes. E Paulo ele vai decorrer esse assunto mais adiante. Olha, aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalha e sustente pelo seu trabalho, pelo suor do seu dia a dia. Então, muda a condição.
Então eu preciso dar testemunho. Eu já não sou mais das trevas, eu sou da luz, e eu preciso testificar a obra da salvação em minha vida com frutos de arrependimento e de obediência ao nosso Deus. Então eu preciso andar. Então Paulo se enxerga como prisioneiro, alguém que está preso em Cristo, no seu amor, no seu chamado, na sua vocação. E ele estava prisioneiro mesmo, fisicamente, mas ele se via preso no Senhor. Eu tenho uma prisão maravilhosa que é estar em Cristo Jesus. E aí ele começa então a dar aqui algumas ideias, algumas instruções que vai nos ajudar nessa dificuldade que é na relação uns aos outros. Ele começa falando assim, ó, sejam completamente humildes. Essa humildade aqui é a humildade de Cristo que não vê interesse próprio, que não consegue fazer nada por interesse próprio. Cristo não fazia as coisas com o interesse dos outros. Ele tinha uma humildade mental, uma humildade no seu coração de uma maneira sobrenatural. Ele não se enxergava superior a ninguém. Entende? Então, Paulo, ele está dizendo, sejam completamente humildes nesse aspecto. E mais, sejam dóceis, mansos, em outras palavras. E mansidão aqui, no original, no grego, quer dizer aquele que tem o poder sob o controle. Então, Paulo está dizendo, vai ter situações que algum irmão vai te provocar, alguma pessoa, nós vamos ter atritos, e eu terei que ser humildes, mansos, dóceis, eu tenho que ter isso como controle. É uma mansidão. Então, são aspectos práticos da nossa relação que precisamos ter em Cristo Jesus. E ele continua, suportando uns aos outros. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vai ter irmãos nessa união de corpo místico que vai te provocar, que vai trazer sobre você talvez alguma ira, algum ressentimento, algum ódio. E nós iremos ver que nesse corpo místico do corpo de Cristo, como Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que havia lá irmãos que tinha dissensões, tinha inveja, tinha irmãos que caluniavam uns aos outros. Isso tudo dentro desse corpo de Cristo, mostrando a dificuldade que é a nossa relação. Então, Paulo vai tratar essa unidade, irmãos. Nós temos esses problemas, nós temos esses atritos, nós temos esses problemas interpessoais entre nós, mas nós precisamos estar unidos em Cristo. Tem algo nos une. E aí Paulo vai nos dar 7 elementos no texto aqui que fortalece a nossa unidade, que são aqueles elementos que não podem, de maneira alguma, serem negociados, porque é o nosso fundamento. Então Paulo está dizendo suportando uns aos outros com amor. Então, nós teremos que ter a habilidade de suportar, porque eu não posso ter ressentimento, eu não posso ter amargura, eu não posso alimentar isso. Lá em Hebreus diz que nós não podemos deixar que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. Então, significa que nessa relação horizontal nossa, nós teremos então que pedir perdão, reconciliar, rever os nossos conceitos, rever as nossas atitudes, rever as nossas ações, talvez. Pedir, olha, eu me alterei, eu falei algo que não deveria ter dito. Então eu preciso, Paulo agora vai dar uma dica que é, façam todo o esforço para conservar a unidade. Então aqui é um ponto muito importante. Nós não produzimos a unidade. Quem produz a unidade é o Espírito. É o Espírito Santo que produz essa unidade no corpo de Cristo. O nosso papel, então, é o quê? Paulo diz, conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ou pelo elo da paz, pelo laço da paz. Então, nosso papel não é produzir a unidade. Por isso que você vai ver que isso é uma coisa que acontece
que no termo técnico chama ecumenismo, que são tentativas de unir várias religiões e criar ali um caminho. Mas tentar unir todas essas religiões não é muito possível, não é um meio muito fácil, porque somente o Espírito de Deus pode criar essa unidade. E essa unidade já existe. O nosso papel é, apesar dessas diferenças, dessas situações que existem, nós precisamos conservar a unidade. No poder do Espírito ter um vínculo da paz. E essa paz aqui, primeiro, é a sua paz com Deus, que é a sua reconciliação com o Senhor. E posteriormente, é a nossa paz uns com os outros. Então, nessa relação com Deus, antes nós éramos inimigos de Deus, nós não tínhamos essa paz com Deus, Deus enviou o seu Filho amado, e agora nós temos essa paz. Jesus disse, eu vos dou a paz, e não a paz que o mundo vos dá, mas é a paz que eu dou. Então é uma paz de salvação, de tranquilidade, que agora eu e você estamos em Cristo Jesus. Mas nós também temos a paz uns com os outros, que nós podemos ter conflitos, podemos ter atritos, podemos ter desentendimentos, desapontamentos, frustrações, mas nós precisamos ter paz. E essa paz tem a ver com a nossa relação uns com os outros. Amém? Então, Paulo, ele vai mostrando para nós esse objetivo dessa unidade. E para fortalecer isso naquela igreja, Paulo apresenta 7 elementos. Então, a unidade acontece quando eu entendo a proposta de Deus. Então, você e eu precisamos entender que a proposta de Deus para a sua igreja é a unidade. Você pode ver que essa unidade, ela tem a ver para nós avançarmos juntos, no mesmo propósito, na mesma visão. Paulo, ele escreveu lá em Filipenses 2, dizendo, olha, tende em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude, o mesmo coração e a mesma mente de Cristo. Jesus, em João capítulo 17, e esse será um dos temas da nossa série de mensagem, ali Jesus ele faz uma oração ao Pai, dizendo, Pai, o meu desejo, a minha expectativa, o meu sonho é que a igreja seja um como nós somos. Então, se Jesus orou por essa unidade, se o desejo dele era essa unidade pelo seu Espírito, e a nossa função, porque tem a ver também com a nossa cooperação, é conservar, é preservar, então eu preciso perguntar a mim, a nós aqui, eu estou contribuindo para a unidade ou eu estou promovendo a divisão? Lembra aquele texto lá de Provérbios? Que Deus odeia aquele irmão que causa contenda, que calunia, que levanta falso testemunho, sabe? Porque o inimigo, ele vai tentar trabalhar de uma maneira interna para que essa unidade não seja conservada. E por isso que, às vezes, na nossa relação do dia a dia, nós teremos embates. Aquele irmão que não conversa com aquele outro irmão terá que fazer um esforço. E essa palavra no grego, esforçar diligentemente, quer dizer, faça alguma coisa que cabe a você para restaurar a restauração com aquele irmão. Ou seja, é um telefonema? Ligue. É um café? Vá até essa pessoa. Converse com essa pessoa. Fale com ele ou com ela. Restabeleça a comunhão. Trate as coisas. Converse de uma maneira franca, honesta, sem nenhum tipo de pretensão qualquer, mas para estabelecer a paz em Cristo. Irmãos, eu sei que a nossa relação tem sido difícil. Eu sei que eu tenho sido talvez arrogante, prepotente, mas por favor, me perdoa.
Por favor, vamos retratar a nossa comunhão, a nossa paz. Então, isso, irmãos, é complicado, é ou não é? Mas é o que Jesus pediu para nós fazermos. Jesus, a Bíblia diz que nós temos que amar como Jesus amou e perdoar como ele perdoou. Então, quem foi muito amado, muito ama. Quem foi muito perdoado, também tem que perdoar muito. E essa é uma área difícil. Por isso que, às vezes, algumas pessoas, nessa relação da dificuldade dentro da igreja, dentro desse corpo místico, que é a união de todos os crentes, há esses embates, então as pessoas desistem da igreja. Desistem de continuar junto. Não, mas nós temos que continuar junto. Porque a igreja só é igreja se nós continuarmos juntos. E sabe o que encantou o primeiro século? O que encantou o primeiro século foi que esses irmãos nossos, eles conseguiram essa façanha de reunir os plebeus, os nobres, tudo numa mesa só, o escravo, o senhor, gente de todas as classes ali, de diferentes posições na sociedade e ter uma convivência surreal. Então as pessoas de fora olhavam, o que é isso? É o povo de Deus vivendo em unidade em Cristo. Havia divergência entre eles? Claro que sim. Por que que em Atos capítulo 15 teve que criar um concílio de Jerusalém para que eles pudessem discutir se os gentios teriam que ser circuncidados ou não? Conflito. Então esse conflito provocou uma assembleia, uma reunião de todos os apóstolos. Vamos discutir aqui, vamos resolver essa questão. Os gentios não precisam seguir a nossa tradição. Eles não precisam seguir os nossos rituais. Eles não precisam seguir os nossos ritos cerimoniais. Mas eles precisam declarar que Cristo é Senhor sobre todos. Ponto. Se eles fizerem isso, eles fazem parte do corpo de Cristo. E ali ficou resolvido. Mas houve um conflito, houve um atrito. Mas aquele assunto foi promovido pelo Espírito Santo, mas houve esforço de Tiago, de Pedro, de Matias, de todos aqueles que lá estavam, para gerar essa unidade, para que o reino de Deus avançasse além das fronteiras. Então nós precisamos ter isso em mente, que vai exigir esforço da nossa parte. Vai exigir humildade da nossa parte. Vai exigir mansidão da nossa parte. Vai exigir compromisso da nossa parte. Então, a unidade não é opcional. Ela é central para o testemunho do cristão. Então, aqueles irmãos lá do primeiro século, eles glorificavam a Deus porque eles amavam os diferentes e conseguiam viver juntos, sem nenhum problema. Eles conseguiam lidar, porque a igreja, ela não é um aglomerado de indivíduos que cada um tem a sua ideia, que cada um tem o seu ponto de vista. E essa igreja, essa unidade de corpo místico de crentes, quem é que cuida deles? Aí o texto mais adiante vai dizer que Deus deu profetas, pastores, mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento do cristão, para o ministério. Então, esses conflitos que existem é o pastor e aqueles que estão ali que precisam lidar com isso. Viu o quão é complexo isso? Você lidar com os problemas, o irmão que desentendeu com o outro, que disse algo que não deveria ter dito, e o pastor tem que estar lá, porque ele vai ser o meio pelo qual Deus vai estabelecer a paz e a reconciliação, levando o outro a compreender que a nossa função é essa. O nosso compromisso é esse, irmão. Faça esse esforço de pedir perdão para o seu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, seja o que for. Então, essa unidade no chamado, ela é desafiante. Porque enquanto nós estamos aqui nesse mundo, nós enfrentaremos inúmeros problemas internos. Porque somos nós. Imagina, lá na minha casa eu tenho 3 filhos. E eles se bicam
brigam o tempo inteiro, mas são irmãos. É ou não é? Eu brigava com as minhas duas irmãs, mas depois nós estávamos juntos, na mesma mesa, conversando, sorrindo, abraçando, porque há aqueles momentos, mas depois havia a reconciliação. Poxa, nós somos irmãos, não dá para viver assim. Não dá para conviver assim. Teria que fazer esse esforço possível. E esse esforço mexe, né, com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho, mexe. Então, Paulo está dizendo, irmãos, a unidade nós não vamos produzir, mas conservar, preservar a unidade nós vamos. Amém? Então, Paulo nos convida a examinar as nossas palavras, as nossas ações, se nós estamos cultivando virtude de humildade, mansidão, paciência ou amor. Como que podemos responder com mais mansidão nesses contextos? Que tem irmãos que são esquentados, é ou não é? Estourados, estupinho assim, um pavio curto, né? Toma lá da cá. E às vezes nós somos levados em também ali, já que você fez isso, toma lá também. Então nós precisamos entender que a nossa relação vai nos ajudar a desenvolver essas habilidades. Então a unidade, conservar, preservar essa unidade entre nós é um trabalho, irmãos. É um trabalho que vai exigir esforço da nossa parte. Então, a unidade acontece quando eu entendo a proposta de Deus. Segundo, a unidade acontece quando edificamos com as bases da unidade. E quais são essas bases? Paulo, ele vai falar. Há um só corpo, um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo está dizendo um só corpo. Um só corpo. Pode ter uma variedade de denominações no mundo. Há um só corpo, que é a igreja invisível. Então, hoje, em Portugal, existe inúmeras igrejas que estão fazendo culto nessa mesma hora. Outros irmãos estão sentados, talvez ouvindo uma palavra nesse exato momento. Apesar de nós não termos a mesma placa, somos irmãos e pertencemos ao mesmo corpo. Pertencemos à família de Cristo. Então, há um só corpo e uma só cabeça. E o cabeça é Cristo. E é Cristo que governa. É Ele que dá a direção, a movimentação para a sua igreja. Então, apesar de ter essas variedades de denominações, de placas e tal, isso não importa. Porque nós, aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, nós somos irmãos. Somos irmãos. E nesse corpo, ninguém é mais importante do que o outro. Porque veja o quão difícil é a complexidade da vida da igreja. Dentro da igreja, nós temos irmãos com talentos e dons. Sim ou não? E tem irmãos que pensam que o seu dom é mais importante do que o outro. Ou que a sua contribuição é mais significativa do que a outra. E tem aqueles que podem exaltar o seu dom como se fosse o dom mais emblemático, mais visível, e depreciar o outro. Tem também o dilema das personalidades. Cada um tem a sua personalidade. Tem a sua inclinação. Tem a sua criação, do seu pai, da sua mãe, do ambiente em que você viveu, da cultura onde você nasceu. Aí chega todo mundo junto e fala, agora estamos no mesmo barco. E cada um tem uma inclinação. E aí nós temos que manter a paz não nas nossas preferências, não nos nossos gostos, mas na unidade. Por isso que Paulo ele dá 7 elementos
para dizer, olha, nisso daqui não há negócio. Nisso daqui não existe troca. Esses 7 elementos são a base da igreja, ok? Um só Espírito, porque é o Espírito que faz essa união, que nos vincula e que nos capacita uns aos outros para esse serviço na igreja de Cristo. E possamos viver em harmonia. Lembra aquelas 2 irmãs que Paulo escreve, acho que é Evódia e... esqueci o nome da outra irmã, Sintique. Paulo falou, olha, fala para essas 2 irmãs voltarem a viver em harmonia. Está na Bíblia. Significa que houve ali, naquele momento, dessas 2 irmãs, elas estavam esforçando para o progresso do Evangelho, mas num determinado momento, houve ali um atrito que separaram essa comunhão. E Paulo escreve, olha, fala para elas, faça o esforço. Quem faz isso? É o Espírito. Porque é o Espírito que convence eu e você. É o Espírito que nos quebranta ao ponto de fazer com que eu e você possamos reconhecer os nossos erros, as nossas atitudes. E sabe, e quando a Bíblia fala que uma resposta branda, né, a calma é o furor, sabe que a raiva, ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que muitas vezes nós utilizamos essa ferramenta emocional para nos dar uma razão para dizer, olha, eu estou com raiva porque você fez isso. Mas existem outras ferramentas de comunicação melhor do que a raiva. Por exemplo, vamos supor aqui um casal. Ambos trabalham para uma empresa multinacional. Cada um em sua empresa. E os 2 estão, pegando no outro lá, batendo no outro, brigando. Você não lavou louça, você guardou isso. Brigando aquela coisa toda. De repente o patrão liga. Ambos estão gritando, o patrão liga. O que vai acontecer? Alô? Tudo bem? Imediatamente aquela raiva é controlada. Porque agora tem uma outra pessoa do meu interesse que tem a minha reputação que está em jogo. Depois que desliga, agora voltamos de novo ao nosso house. Ou seja, significa que eu e você podemos controlar isso. E melhorar a nossa comunicação para que as nossas palavras possam edificar, construir e não destruir. Então, às vezes, na hora da raiva, alguém diz, eu surtei, né? Foi um ataque nervoso, um tilique nervoso. Não, eu preciso reconhecer que eu posso ter isso. Mas Paulo fala aqui em Efésios 5, irmãos, quando vocês irarem, não controle a sua ira. Não deixe passar, não deixe o sol se pôr. Trate essa questão o quanto antes. Então, Paulo, e quem vai fazer isso? É o Espírito Santo. Uma só esperança que tem a ver com a volta de Jesus. Você pode acreditar que você é milenista, ou pós, se é antes, ou se é depois, mas em ambos os lados, todos eles acreditam que Jesus vai voltar. Então, tá tudo bem. Então, nesse aspecto, nós temos uma concordância, um ponto em comum. Se você vai antes ou eu vou depois, não importa. Então, dentro do corpo de Cristo, há inúmeras linhas teológicas sobre a volta de Cristo, se é no milênio, se é antes, se é depois, se vamos passar pela grande ou não. Isso, irmãos, não importa. O que importa de verdade é se essa esperança que você tem é fidedigna que Jesus vai voltar. Então, todos eles acreditam nisso. Então, não dá para a gente perder a nossa amizade por conta disso. E tem pessoas que não se falam porque é pré e o outro é pós. Porque um é da Batista, o outro é presbiteriano, o outro é pentecostal, o outro é mais tradicional. Não, nós somos um só corpo. E não cabe a nós fazer esse julgamento. Cabe a nós o quê? Conservar essa unidade. Promover o sentido
de o que depender de mim, eu farei, ok? Então essa esperança nos dá uma direção. Paulo diz, olha, se nós não tiver, se nós não pensar nessa esperança gloriosa, em vão é a nossa fé. Paulo diz, olha, esse leve, momentâneo, as provações que passamos aqui, não tem comparação com a esperança gloriosa que nós temos em Cristo Jesus. Então essa esperança é uma só, é um só corpo, um só corpo, um só espírito, uma só esperança. E ele fala, um só Senhor. E quando Paulo usa essa expressão aqui, ele está usando Kyrios, que é Senhor, autoridade máxima sobre a sua vida. Então Paulo está dizendo, não é César, não é o imperador A, não é o imperador B, que é a autoridade máxima sobre a sua vida, é Cristo. Se ele é Senhor sobre todos. E reconhecer isso e submeter, se eu digo que Cristo é o meu Senhor e não me submeto a Ele, a minha fé é incoerente. Porque eu estou declarando pela minha boca que Ele é meu Senhor, mas eu não submeto às suas ordens. Eu não me rendo aos seus mandamentos. Eu não consigo obedecer. Então, o escravo que tinha um senhor, a sua vida era uma só, agradar e fazer tudo o que o seu senhor pedia para ele fazer. E se ele não fizesse, ele era punido. Uma só fé. É a fé no Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Sabe, nós não podemos ter dúvidas. Então, esses 7 elementos aqui pode ser, para você ter uma memória assim bem ancorada na palavra, é como Mateus capítulo 7, que edificou ali a casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade. Então, quando nós estamos vivendo como igreja dentro desses princípios que o apóstolo Paulo está dizendo, nada, nenhum abalo, nenhuma tempestade, nenhum problema entre nós vai nos afastar dessa unidade. Não significa que não vamos ter esses problemas. Vamos ter atritos, mas esses atritos não vai nos abalar. Não vai nos destruir. Vai nos fortalecer. Vamos ficar mais próximos, vamos orar mais, vamos buscar mais a presença de Deus, vamos pedir que o Espírito Santo fale conosco, vamos pedir que o Espírito Santo ministre ao nosso coração para amolecer o nosso coração. Então essas questões vão nos fazer mais forte. Então cada um de nós somos um membro e cada membro é importante e cada membro tem a sua função. A grande questão é se nós estamos exercendo a nossa função. Eu não vou entrar aqui na mensagem da Mariana, que é a diversidade desse corpo, desses membros, do olho, da mão, do pé. Já entrei. Pronto. Mas eu e você fazemos parte e todos nós somos importantes. Então, significa que a igreja de Cristo é mais forte com você exercendo a sua função, cumprindo o seu papel. Então, diante de Cristo, quando chegar o grande dia, Cristo não vai me chamar pastor Wagner, ele vai me chamar servo, servo meu. Todos nós somos servos. Não há uma distinção entre mim e vocês. O que há sobre mim é uma responsabilidade. E a Bíblia diz que aquele que ensina, o julgamento será mais pesado, porque o que ensina
exerce uma influência maior e é intencional. Então, para aqueles que ensinam a palavra de Deus, por isso você pode ficar descansado com aqueles que pregam uma heresia, com aqueles que falam coisas erradas, equivocadas, pode ficar descansado. No grande dia, eles serão julgados com a mesma palavra, com o mesmo peso que eles pregaram. Por isso que a nossa diferença está na responsabilidade da nossa função. É a mesma coisa, você trabalha em uma empresa, você tem a sua importância, mas tem pessoas lá que têm uma responsabilidade maior. O encargo é maior sobre tal pessoa. E aquela pessoa terá uma responsabilidade maior de resposta com os resultados. No corpo de Cristo é a mesma coisa. E aí o Cristo, nosso Senhor, ele vai fazer isso de uma maneira sobrenatural. Um só batismo, que é o símbolo visível da nossa entrada no corpo de Cristo. Então, nós fomos chamados do mundo e agora somos colocados nesse corpo místico. Nós somos salvos lá fora, Cristo foi lá, o Espírito Santo nos regenerou, é uma obra invisível, que nós não conseguimos ver essa ação em nós, mas nós conseguimos ver o resultado disso. E agora somos parte da igreja pelo novo nascimento. Por essa obra de regeneração. Por isso que ninguém que não é regenerado faz parte do corpo de Cristo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai entrar e nem ver o reino de Deus. Pode ter frequentado o culto, pode ter tido acesso à palavra de Deus, mas se não teve essa experiência, não faz parte. É o que a Bíblia ensina. Um só Deus e Pai de todos. Ou seja, Deus é a fonte de toda a unidade. Atuando sobre, por meio e em todos nós. Ou seja, Deus é o que sustenta essa unidade. Ele age sobre todos. Ele está em nós, ou seja, nos capacitando. O seu Espírito habita em nós. A igreja não é aqui esse prédio. A igreja somos nós. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Se nós vamos à igreja do domingo, a nossa fé, ela está equivocada. Eu sou igreja todo dia. Porque aonde eu estou é aquilo que Pedro ensina. Cada um de nós somos pedras vivas nesse grande edifício que Cristo está construindo, que é a sua igreja. Então você é uma pedra viva. E essa pedra viva é o templo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus agora habita em você, em nós, e por meio do seu Espírito nós somos capacitados para esse serviço. Então, aonde você está, aonde eu estou, nós somos a igreja de Cristo. É o que eu sempre digo aqui, nós somos chamados para fora. Essa cidade, ela não precisa que nós estamos aqui dentro. Ela precisa que nós estamos lá fora, sendo um bom testemunho, sendo um bom cristão, sendo um bom trabalhador, sendo um bom profissional, sendo um homem honesto, uma mulher honesta, alguém que alguém possa dizer, verdadeiramente, essa pessoa aqui é um cristão. É lá fora que isso vai ser evidenciado. Então eu preciso fazer todo o esforço possível para manter essa unidade. Esse chamado. Então, a unidade não é ausência de conflito, mas é uma grande oportunidade para nós desenvolvermos algumas virtudes. Então, para desenvolver algumas virtudes, eu vou ter que ter algum irmão que me provoca. Para desenvolver a paciência, ser longânimo, né? Porque Deus é paciente, ou seja, Deus nos suporta. Quantas vezes eu e você falhamos e Deus continua nos suportando? Então, se Deus nos suporta, aquele irmão que nos provoca, por isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 14, que tem aquele irmão que é fraco na fé, débil na fé, e ele fala, tenha paciência com esse irmão. E às vezes você quer, meu irmão, não é? Às vezes a gente quer fazer isso. Nem todos estão no mesmo ritmo que nós.
Nem todos estão na mesma fé que nós temos. Nem todos têm o mesmo conhecimento que nós temos. Por isso que a igreja é uma diversidade. Tem uns que sabem mais, tem uns que não sabem nada, tem uns que sabem muito e critica tudo e mais alguma coisa. Tem tudo isso. Mas nós temos que viver em paz. Amém, irmãos? Ser igreja é fácil? Mas é possível. Mas é possível. Então, por isso que hoje tem muita gente, né? Eu desisti da igreja de Cristo. A igreja que é muito complicado. Não há nenhum organismo vivo que junta essa malta toda, nações, coloca tudo no mesmo barco e chama, essa aqui é minha família. As empresas selecionam as pessoas. Essa aqui entra, esse aqui está fora, não é? Seleciona, faz recrutamento, faz entrevista. Qual é a entrevista de Deus? Aquele que crê será salvo. Seja bem-vindo à família de Cristo, à família do Senhor. E aí você vai encontrar uns irmãos que é de outro povo. E somos nós. Olha que coisa linda aqui. Cada um de nós fomos criados, talvez em um estado muito diferente, com os pais. Cada um tem a sua cultura e nós estamos aqui, juntos, louvando a Deus, adorando a Deus, mesmo diante das nossas dificuldades. Tem aqueles que brincam, tem aqueles que são sérios, tem aqueles que não gostam que toca neles, tem aqueles que gostam de abraçar, tem uns que não gostam que você chega nem perto. É ou não é? E nós temos que respeitar isso. Temos que aprender a viver. Nessa complexidade do corpo de Cristo, nós somos chamados para viver em unidade e viver de maneira digna. Amém? Fique sobre os seus pés. Eu quero orar por você. Então, irmãos, vamos contribuir para a unidade. E se alguém trabalha para causar divisão, está negando a obra do Espírito. E aí é um grande problema. Quando nós trabalhamos para negar a obra que o Espírito Santo está fazendo, eu estou me opondo a uma força que eu não tenho poder sobre isso. Um dia alguém me disse assim, Pastor Wagner, você que trabalha com células, com pequenos grupos, você não tem medo de alguém se rebelar? É contra o Senhor? Eu falei, querido, se ele vai ver o quanto que é difícil, ele nem vai querer fazer isso. Ou seja, não precisamos ter medo disso, porque isso é do coração da pessoa. E é Deus que vai tratar, porque ele se opõe a uma força que não é minha. Porque a igreja, ela não é de pastor. A igreja não é de pastor. Ok? Agora, Deus dá pastor à sua igreja, a fim que o pastor exerça a sua função, que é o ensino, que é o aperfeiçoamento, que é o chamar, o que Paulo está fazendo aqui, chamar o povo para a unidade. Então, hoje a palavra é vamos viver em unidade, apesar das nossas dificuldades. Vamos amar uns aos outros. Vamos ser mais humildes. Vamos ser mais dóceis. Vamos ser mais mansos. Vamos procurar. Vai ter momentos que você vai errar, que eu vou errar. Claro, mas se errar, vá até o irmão, vá até a irmã, retrate, reconcilie, porque a Bíblia diz, Paulo diz, que Deus deu à sua igreja o ministério da reconciliação. Já viu que tem pessoas que não conseguem ajudar aquele que fracassou a se reconciliar, a se reafirmar? Tá vendo, irmão? Falei para você não sair? Não, é hora de abraçar, é hora, porque quando alguém está ferido, você não pergunta o que foi, o que aconteceu. Primeiro você cuida do doente. Depois que ele estabeleceu o seu juízo, me conta a história. Me conta a história. Foi o que o samaritano fez. Ele viu um homem lá caído. Ele desce da carroça. Ele pega o seu dinheiro. Ele pega o azeite. Ele cuida daquele homem. Ele coloca ele em uma hospedagem. Paga. Sem perguntar nada para ele.
porque era um ser humano. E às vezes o que está faltando para a gente é ser gente. É ser gente. Ser humano sofre, tem as suas dificuldades, e às vezes nós entramos ali e não fazemos o que é devido fazer. Primeiro, tapa as feridas, dá o abraço, dá o acolhimento, dá o amor, dá a orientação. Depois pergunte, se coloque à disposição e deixa que o Espírito Santo faça a obra. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra.